Amém, irmãos, glória a Deus. Mais uma vez aqui para dar continuidade no nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje vamos falar sobre o processo para formar o homem. Amém? A aula anterior falamos do propósito de Deus para o homem. E nessa, aula 5, vamos falar sobre o processo para formar o homem, para a formação do homem. Amém? A gente vai se basear no texto de Gênesis, capítulo 2, do verso 7 ao verso 17. Vamos ler, irmãos, para podermos dar início à nossa meditação, ao nosso estudo de Gênesis, falando sobre o processo para formar o homem. Amém? Então, Gênesis, capítulo 2, do verso 7 ao 17, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2, do 7 a 17, nós iniciamos aqui. Amém? O nosso estudo, nossa aula, nossa meditação, nosso compartilhamento sobre o processo de Deus para formar o homem. Amém? No verso 5, irmãos, se diz que, como lemos aqui, que nenhuma planta havia nascido, porque não havia o homem para cultivar a terra. Verso 5, um pouco antes do verso 7. Então não havia nascido nenhuma planta. O propósito de Deus, irmãos, somente pode ser alcançado através do homem, através de nós. Então, é somente assim que o propósito de Deus pode ser alcançado, através do homem, através da minha vida, da sua, da nossa vida, da igreja. Amém? É verdade que o crescimento vem de Deus, vem do Senhor, mas o quanto uma semente poderá produzir depende do homem que a cultiva. O pleno potencial da semente é alcançado pelo trabalho de Deus com a cooperação do homem. Daí que Deus nos chama de cooperadores. Aleluia! Se Deus tem um homem, ele realizará seu propósito. Mas se Deus não encontra tal homem, o seu plano fica adiado. Olha só a importância na formação do processo de formar o homem. A formação do homem, primeiro, tendo o corpo feito do pó da terra. Vamos analisar isso aí. Então, primeira coisa, o homem foi formado tendo o corpo feito do pó da terra. O diabo caíra e fora lançado na terra, como nós já citamos aqui em aulas anteriores, estudos anteriores. Deus pega o pó da terra, desta terra, e faz o homem frágil como um vaso de barro para derrotar o inimigo. Deus deseja mostrar a glória dele
aos principados e potestade, esta é a glória, que o homem frágil, eu e você, vasos de barro, possa derrotar o principado. Olha só como Deus é maravilhoso. Não há glória, irmãos, não há glória quando nós estudamos a Bíblia, lemos os textos, conhecemos a palavra de Deus, não há glória em Golias vencer Davi. Mas como é glorioso, irmão, quando um pequeno jovem, Davi, vence o gigante Golias sem armaduras ou armas poderosas, simplesmente com uma funda, umas pedrinhas. Deus fez o homem, irmão, do pó e não do ouro. Deus não fez o homem do ouro, Deus fez o homem do pó. O pó pode gerar e conter vida, mas se semearmos sementes no ouro, ela nunca vai germinar. A semente só germina na terra, no ouro ela não germina. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O homem, nós vemos que o homem recebeu o fôlego de vida. Deus, ele soprou, né? Soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. E assim teve o homem teve o que? O espírito formado. A palavra fôlego em Gênesis 2:7 é Neshama em hebraico, que é traduzida por espírito em Provérbios 20:27. Isso significa que o fôlego aqui é o espírito humano, conforme Zacarias 12:1 e Jó 32:8. Amém, irmãos? Glória a Deus. No universo, todo o universo, há três coisas igualmente importantes: o céu, a terra, né? Aliás, há três coisas igualmente importantes no universo: o céu é para a terra, não é? A terra é para o homem, e o homem tem um espírito para Deus. Coisa linda essa palavra, hein? Vou até repetir, ó. O céu é para a terra, né? A terra é para o homem, e o homem tem um espírito para Deus. Aleluia, glória a Deus, coisa linda, poético, profético, bíblico, aleluia. O espírito do homem é o lugar onde Deus trabalha e reside. O Deus trabalha e reside no meu espírito, no nosso espírito, não é na nossa alma nem no nosso corpo. O espírito é o local onde Deus trabalha, onde Deus reside, onde Deus habita. Romanos 8,16 diz que o espírito testifica com o nosso espírito, quer dizer, o espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Em 2 Timóteo 4,22 diz: o Senhor seja com o teu espírito. Aleluia. O nosso espírito, irmãos, é o lugar onde o Senhor Jesus habita. É o lugar onde o Senhor Jesus mora. Aleluia. É isso aí. Romanos 8,16. 2 Timóteo 4,22. Aleluia. Louvado seja Deus. Dentro do rádio, existe um receptor que capta as ondas do rádio, não é assim? Claro que hoje as pessoas não usam tanto rádio, mais internet, né? Mas dentro do rádio, irmãos, quem teve rádio, gostava muito de ouvir rádio, dentro do rádio tem um receptor que capta as ondas do rádio. Assim também, dentro do nosso corpo, dentro do homem, está o nosso espírito, dentro de mim, né? Está o meu espírito, que Deus fez como um receptor, como uma antena, que capta as ondas celestiais. Aleluia, glória a Deus, coisa gloriosa. Amém? Nós, né? Você, eu contato as coisas materiais com o meu corpo, com a minha mão, eu contato as coisas materiais. Eu substancializo as cores com os meus olhos, não é? Azul, amarelo, verde, não é assim? Eu substancializo sons com meus ouvidos, não é isso? No universo existe Deus, que é espírito, e somente pode ser percebido e sentido, Deus somente pode ser percebido e sentido pelo nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Embora estejamos sendo atingidos por muitos tipos de ondas magnéticas que estão passando aqui, ondas de rádios, não é? Nesse exato instante, não podemos captá-las porque não temos um receptor. Elas estão aqui,
Elas são reais, mas nós não podemos substancializá-las. Ou seja, eu posso dizer que Deus está aqui, mas se você não usa o seu espírito, você não pode senti-lo, você não pode contactá-lo, porque é no seu espírito, que é o receptor, é que você contacta o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor diz em Gênesis 2, nós lemos, que nós fomos feito alma vivente, o homem foi feito alma vivente. Quando o fôlego de vida, o Espírito, entrou no corpo do homem pelas narinas, o homem tornou-se o quê? Alma vivente. A alma, irmãos, é a parte do nosso ser que está entre o espírito e o corpo. Então ela está no meio, né? Entre o espírito e o corpo tem a alma. É a parte do nosso ser que está entre esses dois polos, espírito e corpo, no meio está a alma. Por meio da nossa alma, nós contactamos as coisas psicológicas, os pensamentos, as emoções, as nossas vontades. Essas são as faculdades da alma. Fazem parte do mundo da alma. Onde está isso? 1 Tessalonicenses 5:23, lá diz, né, que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis na vida do Senhor, espírito, alma e corpo, né? Todos nós temos necessidades nesses 3 níveis, né? Necessidades físicas, corpóreas, né? Precisamos comer, precisamos beber. Temos necessidades psicológicas, né? O bem-estar, autoestima, não é isso? Temos necessidades espirituais, não é isso? Depois de satisfazer todas essas necessidades, nós podemos perceber que ainda temos algo em nós clamando e suplicando. O que seria isso, né? Essa necessidade que clama no nosso mais íntimo interior, que clama, que suplica. É o nosso espírito, irmãos. É o nosso espírito que somente pode se satisfazer com Deus. Através do relacionamento com Deus. Através da intimidade com Deus. Através do se relacionar com o Senhor. Do contactar com o Senhor. Da consciência, né? Da intuição. Ok? Então nós precisamos, o nosso espírito almeja isso, anela por isso, amém? O homem, irmão, é colocado no jardim, nós lemos isso. Segunda coisa, Deus fez o jardim e colocou o homem no jardim, o jardim chamado Éden. A palavra Éden significa prazer. A palavra Éden significa, ou melhor, delícias, né? Então, o jardim do Éden era um lugar de prazer, era um lugar de delícias, um lugar de recreação. Deus não fez o homem, colocou o homem numa fábrica, né? Vou colocar ele numa fábrica para trabalhar, ou vou colocar ele numa escola para ele estudar, não é? Mas num jardim, um lugar agradável, um lugar aprazível. Isso mostra a intenção do nosso Deus. Isso mostra a intenção de Deus ao criar o homem. Deus não está interessado no nosso trabalho para Ele, no que eu posso fazer para Ele, no meu trabalho para Ele. Antes, Deus nos quer para Ele. Aleluia, aleluia. Deus fez o homem para ter comunhão com o homem, para ter intimidade com o homem, para se relacionar com o homem. A Bíblia vai dizer que o Senhor descia na viração do dia para conversar com Adão. Isso arrepia, irmão, arrepia. É forte. Deus descia na viração do dia, no entardecer, no pôr do sol, para falar com Adão. E ali eu imagino ele conversando com Adão, olhando para Adão, que foi feito, que ele fez com as suas próprias mãos. Porque tudo que Deus criou, Deus falou, haja, e houve, gere frutos, a terra dê frutos, sementes, né? E árvore de sementes, e os animais se multipliquem. Mas quando Deus foi fazer o homem, irmão, Deus não falou, seja feito o homem, haja o homem. Não. Deus disse, façamos o homem. Façamos. O homem, irmão, você, eu, nós, você, eu. Nós somos a criação, a coroa da criação. O poema de Deus, como dizia em Efésios. Sabe, poema. Lá em Paulo fala em Efésios que nós somos o poema. O poema, estudando a palavra poema no grego, é como se fosse a obra de arte de um artista. É como se a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? Fez várias obras, mas ele fez aquele quadro que é a obra-prima daquele artista. De todas as obras que aquele artista faz, tem uma que sempre que é denominada a obra-prima de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que você é a obra-prima do Senhor. Você é amado. Deus te fez, Deus criou
O homem não cria, só Deus cria. Só Deus cria. Só Deus cria. Você é a obra-prima do Eterno. Você é a obra-prima de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Voltando aqui. Então Deus não colocou o homem numa fábrica ou numa escola, né? Mas num jardim, um lugar agradável, um lugar aprazível. Isso mostra a intenção do nosso Deus ao criar o homem. Deus não está interessado no nosso trabalho para Ele. Antes, Deus nos quer para Ele. Amém, irmãos? O homem foi criado no 6º dia. O primeiro dia do homem é o 7º de Deus. Não é assim? Deus criou o homem no 6º dia. E o primeiro dia do homem é o 7º de Deus. Isso também é um sinal do propósito pelo qual nós fomos criados por Deus. Quando Deus criou o homem, não colocou numa fábrica, né, para trabalhar, e sim no Éden, que significa lugar de delícia, jardim dos prazeres. Fomos criados para desfrutar do Senhor, desfrutar da presença de Deus, e termos prazer nele, ter alegria em Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aí Deus fala, nesse texto que nós lemos, de Gênesis 2, dos versos 7 a 17, né, com todo tipo de árvore, o jardim havia todo tipo de árvore. Irmãos, o conceito de árvores na Bíblia é muito importante. A Bíblia começa e termina falando da árvore da vida. Por exemplo, Gênesis 2, 16, 17, Gênesis 3, do 1 ao 3, 22 e 24, Ezequiel 47, 12, Apocalipse 22, 2, Apocalipse 14 e 19. Então, o conceito de árvores na Bíblia é muito importante. O conceito de árvore na Bíblia. A Bíblia começa e termina falando da árvore da vida, por exemplo. Começa em Gênesis e lá em Apocalipse, no final, tem também falando sobre a árvore da vida. Em primeiro lugar, se diz que essas árvores eram agradáveis aos olhos, agradáveis à vista. Isso significa, irmãos, que Deus ele queria fazer o homem feliz. Deus não quer o nosso trabalho, e sim a nossa felicidade. Esse é o desejo do Pai. Deus fica contente quando ele vê as pessoas, quando ele vê nossas faces, né, sorridentes. Deus se alegra, irmão. Não se importa se você tem feito algo. Deus não está se importando se você tem feito algo para Deus. Deus não está importando com isso. Antes ele considera, ele considera se você está satisfeito, contente com Ele, né, alegre com Ele, com a presença dEle. É isso que Deus está interessado, irmão, na sua felicidade, né? Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14, 17. Devemos ser jubilosos, irmãos, ser alegres na presença de Deus. Amém? Ser feliz na presença do Eterno. Se você não está feliz e alegre diante do Senhor, na presença dEle, isso significa que você, irmão, está errado diante de Deus. Nessas condições, tudo que fizermos para Ele, será um fardo pesado. Amém? Então, irmão, se alegre. O Senhor, a Bíblia fala que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Glória a Deus! A segunda coisa que se diz é que as árvores eram boas para alimento. Observe que não se diz que eram boas para tirar madeira e fazer móveis, coisas. Além disso, havia a árvore da vida no centro do jardim. Olha só que coisa interessante e poderosa. Amém? A árvore da vida, irmãos, no centro do jardim. O que seria isso, né? Por que Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim, né? Então a árvore da vida estava no centro, no meio. A árvore da vida era a maneira de Adão receber a vida de Deus, era a forma de Adão receber a vida de Deus. O próprio Adão, ele tinha que nascer de novo. Foi por isso que a árvore estava ali, era a árvore da vida, o fruto tinha que comer aquele fruto. O novo nascimento não tem nada a ver com o pecado. Para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos receber a sua vida. Para cumprir o propósito de Deus, eu preciso receber a vida de Deus em mim. Só assim eu consigo cumprir o propósito de Deus, recebendo a vida de Deus. Então, para você cumprir o propósito de Deus, você precisa receber a vida de Deus em você. O segundo o Evangelho de João,
houve um dia em que Jesus veio em carne. E a vida estava a Bíblia, e o Evangelho diz que a vida estava nele. E a Bíblia vai dizer que ele, Cristo, era a própria vida. E a Bíblia vai dizer que ele era a videira verdadeira e devemos comer dele. Devemos comer de Cristo. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia também vai dizer que, como um rio, havia um rio saindo do jardim, né? Um rio saía desse jardim. Se a árvore está relacionada com a vida, é plausível dizer o mesmo a respeito do rio, porque em Apocalipse a árvore da vida aparece junto com o rio da vida. As duas, em Apocalipse 22, verso 1 e 2, lá diz que a árvore da vida ela está junto com o rio da vida. As duas aparecem juntas. Olha só que coisa poderosa. E o conceito de rio é vital em toda a palavra de Deus, como o da árvore. Posso aqui citar vários textos que vai falar do conceito de rio, né? Salmos 36, 46, 65, Êxodo 17, Juízes, Zacarias, Apocalipse, enfim. Esse rio que saía do Éden, ele se dividia em 4 braços, ou seja, possui 4 extensões. Nós sabemos que o rio aponta para a obra do Espírito de Deus, que flui como um rio do nosso interior. Aleluia. Lembra que eu falei na outra aula, compartilhei com os irmãos, que toda vez que a Bíblia fala de água, se ela aponta para o mar, aponta para morte, né? Caos, destruição. Mas quando quando a Bíblia fala de água e aponta para o fluir do rio, aí aponta para o Espírito de Deus que flui como um rio do nosso interior. Aleluia. Então, esse rio que saia do Éden, ele se dividia em quatro braços, ou seja, possui 4 extensões. Nós sabemos que o rio aponta para a obra do Espírito de Deus, que flui como um rio do nosso interior. Aleluia, aleluia. Primeiro braço é o pison, não é? O texto diz, primeiro braço, pison. Pison significa fluindo gratuitamente. Isaías 55:1. Segundo a concordância do dicionário bíblico de Strong, significa crescimento ou aumento. Onde esse rio Pison passa, ele traz o ouro. O ouro simboliza o quê? A natureza de Deus. A primeira coisa que precisamos receber é a vida de Deus no novo nascimento pelo Espírito de Deus. Eu te pergunto, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você já se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Isso é nascer de novo. Confessar a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, se arrependendo dos seus pecados e entregando sua vida para Ele. Amém? Glória a Deus. Também se diz que o bedélio e ônix são encontrados ali. O bedélio é traduzido como pérola. Segundo alguns intérpretes, essas pedras apontam para a transformação, pois a pérola é um grão de pó que foi transfigurado, transformado, aleluia. E assim Deus vai fazer nesses dias, está fazendo em nossas vidas, e na vida de muitos. Muitos serão como um grão de areia, que serão transformados em pedras preciosas pelo poder de Deus, por meio das águas vivas do Espírito, por meio dos rios de Deus, que vão alcançar muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus. O segundo braço é o Gion. Gion significa correnteza forte. Segundo a concordância de Strong, o dicionário bíblico, significa uma correnteza que arrebenta as margens, né? João 7, capítulo 7, verso 38 e 39. Vamos ler aqui, né? Essa palavra é poderosa. João capítulo 7, João 7, verso 38 e 39. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. 7:38, capítulo 7 de João, verso 38 e 39, vai dizer assim, ó, olha que coisa linda, a palavra de Deus é maravilhosa. 7:38 e 39, diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, Jesus dizendo, é Jesus falando, olha, Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, diz assim, ó, João capítulo 7, verso 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia. Verso 39, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
Aleluia. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, verso 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? E então, vamos lá. Esse rio vai para Cush, ou seja, Etiópia. O fato de ir para Cush mostra o poder do rio de vida para mudar aquilo que não podemos por nós mesmos. Então, a força desse rio, esse fluir do rio, do nosso interior, é o poder, é a força para mudar aquilo que nós não conseguimos mudar em nós mesmos. Ou seja, o rio de Deus vai nos transformar com força, tem força para nos moldar, para trabalhar em nós, para nos transformar em a estatura de varão perfeito, a imagem de Jesus Cristo. Embora não possamos mudar a cor de nossa pele, ou seja, a nossa natureza, a forte correnteza do rio de Deus nos transforma e até nos glorifica. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, Senhor. O terceiro braço é o Tigre, né? Rio Tigre. A palavra Tigre é Idekel em hebraico, Idekel, que significa rápido. Isso aponta para a obra do Espírito Santo em nós, que é forte, como foi lido anteriormente, e rápida. Se permitirmos ao rio de Deus mover em nós, nós vemos a mudança rapidamente. Ou seja, se você der lugar, irmão, se eu der lugar ao Senhor e colocar minha vontade, se eu minha vontade a vontade dele, der lugar para o Espírito Santo trabalhar, a mudança é forte e rápida em nossas vidas. Aleluia! A Síria, irmão, significa lugar plano. Isso mostra que esse rio é forte, porque inunda a terra, mostrando a fonte de vida abundante do Senhor Jesus. O Senhor é fonte de vida abundante, conforme diz lá em João 10:10. Vamos ler rapidamente esse texto, é maravilhoso. Eu gosto muito dessa parte, desse capítulo em versículo de João 10:10. Diz assim, ó. Olha que lindo, que maravilhoso. Palavra de Deus. Diz assim, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida do Senhor, esse rio aponta para a abundância, né? Para a abundância da vida de Deus em nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E o quarto braço do rio chama o Eufrates, rio Eufrates. O Eufrates em hebraico significa doce e fértil. Segundo a concordância bíblica de dicionário bíblico de Strong, significa frutífero. Glória a Deus, irmão, porque o último braço do rio, o rio Eufrates, nos faz doce e nos faz frutíferos diante do nosso Deus. Somente podemos dar frutos, amados, se o rio de vida estiver fluindo do nosso interior. Aleluia! Que nesses dias, irmãos, o rio de Deus possa fluir do nosso interior, do seu interior, que você possa ser realmente frutífero, doce e frutífero. Amém? Deus seja louvado. Eu encerro por aqui esse estudo de hoje, essa aula de hoje. Estamos aqui na aula 5, né? Falamos sobre o processo de formar o homem e coisa linda é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Deus os abençoe. Amém.